Nós vamos ler hoje Lucas, capítulo 21, todinho. Eu vou ler na NVT, tá bom? Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então, uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobravam, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Alguns dos seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse: Virá o dia em que essas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Então eles perguntaram: Mestre, quando isso tudo acontecerá, que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? E ele respondeu: Não deixem que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e afirmando: Chegou a hora, mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou: Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para as sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governantes. Essa, contudo, será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão às acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão, e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa, mas nem um fio de cabelo da sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora da sua destruição. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade, pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que o tempo deles chegue ao fim. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Em seguida, deu-lhes esta instrução: observem a figueira e todas as outras árvores. Quando as folhas aparecem, vocês sabem reconhecer por conta própria que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo a verdade, esta geração não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. Os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com
farras e bebedices, nem com as preocupações desta vida. Não deixe que este dia os pegue desprevenido como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos os que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Amém. Bom, nós viramos a página aqui, a gente estava lendo sobre os mestres da lei, né? Jesus pedindo para eles tomarem cuidado com os mestres da lei, porque eles ficam, né, todo cheios de si, né, e andam nas praças querendo honra, né? Então, mas são eles que tomam posse dos bens de maneira desonesta, né, das viúvas, e eles dão uma impressão de piedade, fazem longas orações, mas não tem piedade nenhuma ali, né? Então, por causa disso, eles serão duramente castigados. E aí, quando ele vira a página, ele fica observando o gasofilácio. É muito interessante essa comparação, né, entre esses mestres da lei e eu tenho observado na Bíblia a Mensagem, na virada da página, olha como eles falam: cuidado com os líderes religiosos. O prazer deles é ostentar títulos acadêmicos, receber elogios publicamente, desfrutar posições de destaques, assentar-se em lugares principais do serviço religioso, né? Essa contradição daquele que diz sobre o pobre, né? Aquele que até faz uma apologia. Eu gosto mais da frase do Joãozinho 30 do que da frase de muitos pastores por aí, que Joãozinho 30 falava que quem gosta de pobreza é intelectual, o pobre gosta mesmo de luxo, né? Eu acho que isso comunica mais do que essa apologia, esse romantismo, né, do Evangelho, esse romantismo à pobreza, essa cultura à pobreza, quando, na verdade, eles não são pobres, eles têm uma vida de luxo, né, e ficam, quando se encontram, é o doutor fulano de tal, é o não sei o quê, né? Então, essa viúva aqui em cima, é a viúva simples, né? Não sei se eu já contei para as irmãs, eu acho que já, porque eu já falei isso várias vezes, que a definição do Espírito Santo que eu mais gostei na minha vida foi de uma senhora bem idosa, assim, numa igreja, num bairro simples que eu participava, e ela falou que o Espírito Santo é como água numa panela suja. E você põe lá água naquela panela, você não vê movimento, você não vê nenhuma onda, você não vê grandes coisas, mas quando você vai lavar, a sujeira sai fácil, né? Então, a definição dela, da gente ser cheio do Espírito Santo, é isso. A gente parece que tem que ver grandes coisas, né? Falar em muitas línguas, falar em profecias e tal, e até mudar a voz. Mas o Espírito Santo é essa água, essa pureza que entra em nós, e parece que não tá fazendo muita coisa, mas quando lava, né, a gente se sente limpa, a gente se sente cheia de graça e perdoada, né? Então, o exemplo da viúva aí, o bacana é como Jesus observa isso. Gente, o homem que estava ali, rodeado de multidão, cheio de, né? A gente toma cuidado, às vezes, que a gente está rodeado de multidão, cheio de coisa, e a gente não observa o simples, o pequeno, né? Era essa introdução que eu queria fazer. Agora vocês podem falar da oferta, da viúva. Não, e mesmo porque as mulheres, elas tinham um lugar específico para ficar, né? E esse gasofilácio estava lá. Aqui nessa Bíblia da Fiel, que
tem os comentários, ele fala que no átrio das mulheres havia 13 conjuntos de caixas em forma de trombeta com inscrições mostrando a destinação das doações e ali seriam depositadas. Então, essa mulher depositou num gasofilácio próprio, num lugar próprio, porque as mulheres ficavam separadas dos homens, né? E também ele fala sobre a moeda e a pobreza dessa... Quando fala pobre, é porque era pobre mesmo, né? No sentido de que não tinha nada além daquilo. Então, ela deu, com certeza, tudo que ela tinha, né? Com amor, porque a atitude dela chamou a atenção, né? Então, ele fala aqui que a moeda era de cobre, né? Era um valor ínfimo, mas o que torna a sua oferta mais valiosa que a dos ricos não é sua quantia, mas a força da fé e da devoção que essa mulher exprimiu ao dar essas 2 moedas, né? O rico dava do que sobrava e a mulher dava de tudo que ela tinha, né? Eu acho que isso, para nós hoje, ele mostra a generosidade. Não é o dar, não é o ofertar, não é o dizimar, mas é onde está, parece um clichê, né? Mas é a verdade. Onde está o seu íntimo, o seu coração, naquilo que você faz, né? Na sua generosidade, com o de perto ou com o de longe, porque a gente pode ser generoso começando da nossa casa, começando da nossa família necessitada em alguma situação, começando do irmão da igreja necessitado. A gente até está passando uma situação bem interessante aqui. Posso falar rapidinho? Claro. Que os nossos jovens, eles vão ter um acampamento semana que vem. Eles começaram a se movimentar em agosto, porque como são 4 dias por conta do feriado, o local, não existe local barato mais, né? Eles mesmos vão cozinhar, eles mesmos vão limpar, mas mesmo assim ainda ia ficar caro para muita gente. Então, em agosto, eles começaram a fazer movimentos na igreja, cafés da manhã, comida para levar para casa, sobremesa, e eles se movimentaram de uma tal forma, só que eles foram muito organizados. Todo mundo tinha uma tabela para cumprir horário, para você ter o desconto na sua inscrição de acordo com o que você trabalhou. Foi sensacional. E você via a generosidade dos irmãos em participar. Gente muito simples, trazendo as coisas, não, nós vamos participar, para se sentir participante. E nesse domingo, que eles encerraram o último café, eles foram lá na frente para agradecer os irmãos. Tem gente que não vai pagar nada no acampamento, de tanto que trabalhou. Eles lavaram o carro. E o último café da manhã, eles ofertaram para a igreja, porque como eles usaram, né, água, luz, tudo, eles quiseram ofertar para a igreja. Isso foi espontâneo deles, né? Em agradecimento à participação dos irmãos. Então, eu achei isso assim sensacional. Eles entenderam o serviço, eles entenderam a generosidade, eles entenderam a retribuição, né? Eu achei muito legal. E é tão interessante como como o bem puxa o bem, né? Quanto mais eu seguro, quanto mais eu quero para mim, menos eu tenho. É verdade. Não é só dinheiro, isso é tudo. É tudo. É tudo. E aquilo que eu partilho multiplica, né? A Cícera fala sempre da igreja dela, que fala sobre semente, né? Plantar semente, né, Cícera? Ela até brincou com a gente no começo, falou que ela achava meio estranho isso, porque não era da cultura religiosa dela, né? Mas como isso de fato é um fruto, né? Como isso de fato é uma verdade, né? Essa liberalidade do coração, né? E é interessante que, como a Angélica disse, isso é para tudo mesmo. No domingo, a gente estava estudando a última lição da minha cartilha lá, ficamos até tristes que acabou a aula. A gente estava falando sobre Marta e Maria, e para variar, né, que é um texto sempre recorrente, né? E não era o que se faz, não é o que se faz, é o coração mesmo que a gente faz, né? Se eu faço porque eu tenho um senso de responsabilidade, se eu faço porque a minha obrigação está acima, eu exijo do outro, eu não estou fazendo por amor, eu estou fazendo, cobro, né? Eu cobro, eu estou fazendo, o outro não está fazendo nada, né? Sim. E essa coração generoso, esse coração desprendido, né?
é o coração mesmo. Legal esse exemplo, Angélica. É porque a gente ensina, né? Porque e eles nos ensinaram muito. Foi sensacional. A gente ensina, mas quem torna o coração assim é a presença do Espírito Santo, né? Não, com certeza, É a com presença do certeza. Espírito Santo, a gente vê a presença, porque a gente ensina, né? A gente tenta, pelo menos, né? Sim, sim, sim. Mas se não Sim. é Deus tocando no coração, né? A Esther quer falar? Está com a mão levantada? Eu queria, bom dia. Bom dia! Eu queria duas coisas, né, que vocês estão falando e também já veio assim no meu coração. Quando a mulher dá tudo que tem, acho que pela primeira vez eu vi uma perspectiva diferente, né? Não só a questão da generosidade, mas o se dar a Deus, né? A gente entrega para Deus algumas coisas, aquilo que a gente tem uma ansiedade danada que Ele resolva na nossa vida. Mas e o resto? A gente não é só o que a gente deseja, né? Deus nos fez perfeitinhas, embora não pareça, mas Ele fez a gente perfeita, né? A gente foi meio que deformando um pouquinho a imagem que Ele colocou à medida que a gente vai desobedecendo e tal. Mas aí a gente volta, né, para esse caminho da obediência e Ele vai modificando também a nossa figura, né? Mas quando ela entrega tudo, você vê, ela fala, podia ser porque ela era pobre, não, mas é porque o coração dela já tinha entendido que ela toda pertencia a Deus e que ela precisava dar tudo dela para Deus. E ali as moedinhas eram só um memorial, talvez para ela, uma lembrança, um símbolo da entrega dela, né, para o Senhor. Então, eu muito raramente pensei nisso na minha vida toda, e agora eu ando pensando nisso, né, de quanto que eu estou guardando de mim para Deus. E não é sair por aí fazendo nada, não, é todo dia aqui em casa, a hora que eu saio daqui de casa, tudo meu, eu sou toda do Senhor. Então, para Ele é tudo, o que eu respiro, o que eu falo, o que eu canto, o que eu penso, como que eu ajo, é tudo dele para Ele. Amém. E você falando agora me fez pensar uma coisa. Ela tinha todo o direito de ir pedir, né? Ela era pobre, ela tinha dificuldades, ela tinha todo o direito de ir pedir. Mas ela foi ofertar, né? Bom, mais alguém? Fala assim. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? A gente costuma dizer que nós somos fruto do meio, né? Isso é uma mentira. E esse texto prova claramente que isso é uma mentira de Satanás para a nossa vida. Porque se você for analisar o texto e começar a pensar, aonde essa mulher estava? No meio de quem ela estava? Quem era ela ali, né? Ela era uma das mulheres que foi perseguida pelos mestres da lei lá em cima, no sentido de ser roubada, de ser defraudada, né? Era essa mulher. E essa mulher vai para o templo. Essa mulher está lá no templo. E ela estando lá, ela contradiz tudo aquilo que talvez o coração ferido, talvez o coração machucado, talvez as expectativas das pessoas erradas abafassem esse sentimento dela. Porque, de verdade, a gente pensa assim, por que eu vou dar? Por que eu vou ofertar? Por que eu vou fazer? Na realidade, sou eu quem preciso. Na realidade, eles que estão fazendo errado. Na realidade, eles que estão, né? Eles me defraudaram. E é interessante pensar que essa mulher ela não tinha feridas por aquilo que ela tinha vivido. Quando ela se colocava naquela posição de adoradora com o que ela não tinha uma posição de ferida e nem de machucada, por nada e nem por ninguém. Porque ela sabia o que ela estava fazendo e qual era o sentido daquela adoração para ela, o sentido da entrega total, né? E eu achei isso muito interessante, porque quantas vezes a gente deixa de se ofertar, não de dar a oferta, mas de se ofertar
por termos expectativas nas coisas erradas, nas pessoas erradas, até mesmo na hora da semente, como eu sempre digo, mas podia ter feito diferente, podia fazer... Não, mas não era isso, não era esse. O objetivo dessa mulher estava bem definido. E o interessante é que quando Jesus observava as pessoas, ele disse que ele observava os ricos. O texto diz para a gente, ele observava os ricos. O que fez a diferença foi a forma de ofertar da mulher, né? E eu fiquei pensando nisso, nós não somos fruto do meio. E a gente não oferta de acordo com as nossas experiências, não é isso. A gente oferta quando a gente entende, a gente adora quando a gente entende. E quando às vezes na hora do ofertório, da palavra de oferta, eu não sei se na igreja de vocês tem, mas no horário da palavra de oferta, a gente quantas vezes escuta, continue a sua adoração, porque geralmente a palavra de oferta é depois do louvor, né? Existe uma liturgia, né? Na maioria dos lugares. Depois da palavra do louvor é a palavra de oferta. Por quê? Porque nós estamos mais inclinados, nosso emocional está voltado mais. E às vezes a gente até estranha quando muda um pouco a liturgia, mas muitas vezes a gente ouve, continue a sua adoração, e a gente não consegue. Parece que existe um divisor ali que separa os momentos. Mas essa mulher entendeu, independente do cenário que ela viveu e que ela vivia. Eu acho que é a maior lição para a gente. Nós não somos fruto do meio que vivemos. Nós somos aquele que o Senhor diz que a gente é. Lembra do louvor? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu faço o que a Bíblia diz que eu faço? Não, mas na hora de ofertar, não. Isso é uma coisa errada, que a gente deveria mudar. E uma coisa que, infelizmente, nós somos poucos ensinados. Poucos, muito poucos, por medo, às vezes até por termos sido já machucados nessa área, a gente se retrai. E não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de adoração, de entrega, né? E não por ser resultado do meio. Tem a frase do Rousseau, né, que fala que o homem é bom e a sociedade o corrompe, né? É daí que veio essa questão do que nós somos fruto do meio. Isso é uma mentira. É completamente contra o que a Bíblia diz, porque o homem não é bom, o homem é mau, inclinado ao pecado, né? O exemplo, o modelo, em Cristo, ele muda o homem, mas não o meio que muda o homem, né? Isso é bem confrontante mesmo, né? E o interessante, como você disse, é que ela foi ofertar, ela não foi ofertar para aqueles caras do capítulo anterior, mas era para eles que ia o dinheiro. Mas ela foi ofertar ao Senhor, né? Quantas vezes a gente oferta e fala, mas será que a pessoa vai usar? Será que não sei o quê, né? Quer dizer, a oferta não é para Deus, é para alguém, né? E se é para alguém, está errado. Não importa quem vai usar a oferta, vai dar conta a Deus, né? Mas a minha disposição em ofertar é outra coisa, né? Não é outra história, né? Edith, bom dia, meninas. Bom dia, Adriane. Mas deu certo. Quando eu estava lendo aqui, né, a oferta da viúva, eu vejo que a gente muitas vezes fica se preocupando assim, eu vou ofertar quando eu tiver mais. Eu vou ofertar meu tempo quando eu tiver mais tempo livre, eu vou ofertar em relação ao dinheiro, quando eu ganhar tal salário, eu vou me dedicar à minha família quando eu tiver isso. Então, a gente nunca, eu vejo que a viúva, ela olhou aquilo que ela tinha e ela conseguiu tirar uma oferta daquilo que ela tinha, né? E que muitas vezes a gente para nessa questão de analisar, ó. Eu não tenho hoje, eu não consigo ofertar meu tempo. Eu gostaria muito de orar, mas eu não tenho esse tempo todo para orar. Então, a gente sempre está avaliando assim, eu preciso de mais para fazer mais para Deus. E quando Jesus vem, ele nos ensina aqui, nessa análise da viúva, você não precisa de mais. O que ele já deu, você consegue ofertar, você consegue adorar.
mas a nossa mente está muito presa na quantidade, né? Então, às vezes a gente faz uma programação, aí a gente fala assim, vai vir 30 pessoas, né, na igreja. Aí aparece 7, 8, a gente fala, poxa vida, né? Mas a gente não consegue, muitas vezes, pensar assim, essas 8 que o Senhor nos reuniu, nós estamos aqui, é com a gente que Deus quer falar, é com a gente que Deus quer tratar, a gente está sempre em busca da quantidade, né? Às vezes, quando a gente fala em oração, a pessoa fala, eu não consigo orar, eu não tenho tempo para orar, eu queria ter 1 hora, meia hora para orar, mas podia ser que nem a viúva, ora os minutos que você tem, entendeu? Mas acho que a nossa mentalidade desse tempo é a quantidade em tudo na nossa vida, né? A quantidade de seguidores, a quantidade de, né, quanto que eu movimento a minha conta no Instagram. Esses dias eu vi até o testemunho de uma pastora, ela falando que ela estava hiper cansada, porque ela não estava conseguindo manter as postagens dela diárias. Eu fiquei imaginando, gente, mas qual que é a importância disso, né? As pessoas toda hora se desculpando no Instagram, eu não consegui postar nada hoje, eu tô muito... Falei, gente, essa quantidade, né? E quando a gente vê assim, a gente não desfruta do descanso por causa dessa busca da quantidade. Em economia, isso chama teoria da escassez, né? Teoria da escassez. Você parte daquilo que você não tem para você, né? E isso é a qualidade do nosso tempo. A gente não vê o que a gente tem, que é o que a Bíblia ensina, ter um coração grato, né? Mas a gente parte daquilo que a gente não tem. Então eu não tenho, então eu tenho que conquistar, né? Então, gente, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é completamente contra a cultura, completamente. E quanto mais passa o tempo, e aí a gente já pode introduzir a segunda parte do texto, e quanto mais passa o tempo, mais distante do Evangelho de Cristo, a sociedade vai ficando, e não é para a gente se aterrorizar com isso, né? Então, vamos para a segunda parte do texto aí. Eu queria aqui perguntar uma coisa para vocês. Jesus acabou de falar, mas tem 2 segundos que Jesus falou da viúva, da pequena oferta, desse coração. A pergunta deles aí começa assim: alguns discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. A minha pergunta, inversão de valor, parece que eles não entenderam nada, né? E a gente, entendeu? Esther disse aqui no chat, tudo entregarei. Quem já cantou o hino, tudo entregarei. Nós já cantamos. Eu lembro que a gente cantava muito no ofertório, né? Voltando aqui para o texto, quais são as pedras magníficas que trazem para a gente essa admiração? Que pedras magníficas tem aí na nossa vida que a gente fica deslumbrado, né? A Adriana falou uma coisa muito bacana: eu quero fazer um chá para 30 mulheres, vem 7, eu fico decepcionada. Que pedras magníficas eu espero ter e eu fico admirando, né? E que eu preciso tirar do meu dia, né? Quando eu fizer um encontro, se não for 200 mulheres, não foi um sucesso. As minhas pedras magníficas. Para quem que eu ando olhando? Seguindo o exemplo de Jesus, eu posso ficar observando os ricos, mas quem eu ando enxergando de verdade? Né? Ele estava ali observando os ricos, mas ele enxergou a mulher, né? E nos meus dias, quais são as pedras que eu fico assustada, ou quais são as grandes pedras que tenho no caminho que me causam aquele orgulho, né? Aquela admiração. Se eu fosse igual a pastora Lilei, de inteligência eu queria mesmo ser igual a pastora Lilei. Se eu fosse igual a Angélica na eficiência,
de tudo, se eu fosse igual a Heloísa na beleza, se eu fosse igual a, né? Que pedras vão tendo aí pelo caminho que eu fico tão deslumbrada que eu perco a perspectiva do reino, né? Essa segunda parte, ela está falando sobre isso, sobre a perspectiva do reino. Nós temos, as meninas ontem na nossa reunião estavam falando que a gente tem desde lá de trás falado sobre mudar de perspectiva, né? Desde a leitura de Marcos, parar de olhar para as coisas debaixo do sol, começar a olhar para as coisas acima do sol. Essa segunda parte está falando aí sobre isso. Eu queria destacar, antes de vocês falarem, 2 versículos. O versículo 18, que na versão da NVT fala assim: mas nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. É pela perseverança que vocês obterão vida. Né? Nós estamos em tempos difíceis nós estamos nesses tempos aí que Jesus está falando, nessa agitação toda, e essa daí é um conselho maravilhoso de Jesus: nenhum fio de cabelo de vocês que cair não está perdido na vida, não. Né? É pela perseverança que vocês obterão vida. E o outro versículo também que eu queria destacar era o versículo 28. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se, ergam a cabeça, pois a salvação está próxima. Nem as pedras do templo podem nos encantar e nem os terrores da vida podem nos amedrontar. Né? Então, não há nem pedra bonita demais que não passe, e nem terror forte demais que não seja controlado pelo amor de Cristo. E no perfeito amor de Cristo, a gente lança fora esse medo, ergue a cabeça e sabe que está para acontecer, né? Agora sim, podem falar aí, eu já destaquei os versículos. Ninguém quer falar do fim do mundo? O povo adora. Ele tá tão aí, né, Edith? Tá difícil até de comentar. Mas nessa versão, tem uma outra versão ali que não diz, tem 2. Uma fala assim: levantem a cabeça com ânimo, que não e a outra é e exultar e levantar a cabeça. A primeira, quando a gente vê o anúncio da catástrofe, do fim, só da gente presenciar as coisas que a gente presenciou nos últimos dias, é para baixar a cabeça e chorar, né? É o primeiro sentimento que vem. Mas aí a gente tem que olhar com a perspectiva aqui do que Jesus está falando. A perspectiva dele é a seguinte: não, levanta a cabeça e se alegre, exulte, né? Porque a sua redenção está próxima, a sua salvação, não que a gente já não a tenha alcançado, mas assim, ela chega na sua plenitude, porque o Salvador está chegando em pessoa, né? E esse se isso não for motivo de alegria, o que será, né? Miserável homem que sou, né? O meu Redentor, aquele que sofreu por mim, que morreu por mim, está vindo me buscar para viver com ele a eternidade. Então, levanta a cabeça e fique feliz. Não é para você ficar triste. Porque, sinceramente, né, teve um dia depois da eleição, eu precisei buscar, por coisas que eu estava vendo, não é nem por causa de resultado, mas por presenciar algumas cenas entre pessoas queridas, né, se embatendo, gente que irmã, que nasceu junto, que cresceu junto, e por diferenças de opiniões, se atacando, e aquilo deixou meu coração tão triste,
E aí eu chego no trabalho, aqueles comentários catastróficos de economia, eu trabalho no mercado financeiro, não só de economia, mas assim, da vida mesmo, porque a perspectiva desse mundo ela é horrorosa, né? Ela só enxerga o engano, a mentira. Agora há pouco a Cícera falou, quanta mentira tem, né? Mentiras de senso comum, né? Que o diabo planta na cabeça das pessoas, né? E a Cícera lembrou muito bem uma delas hoje, né? A gente acaba se envolvendo com esses ruídos, e não é isso. A palavra de Deus, o próprio Deus, o nosso Redentor, mostra a perspectiva dele assim, vocês não tem problema que vai acontecer tudo isso, isso vai acontecer mesmo, as pessoas vão, talvez vocês sejam até presos, e muitos de vocês, mas olha, na hora certa, eu vou dar palavra para vocês testemunharem de mim, sabedoria para vocês falarem a meu respeito, vocês vão ser, só que eu, o Redentor, eu estou chegando, né? Levantem a cabeça, fiquem felizes. Então, só doido para ficar feliz num cenário de catástrofe, né? Mas não é doido, não, é que, assim, na verdade, nós somos os poucos, né? Que podem hoje, que ainda tem mais gente para chegar nessa nossa loucura, né? Enquanto o Senhor não vem, mas para poder se alegrar num cenário desse. Mas é porque o cenário é o cenário da eternidade, que já está ganho, já está prometido, já tem um lugar para mim e para você lá, já está descrito como que vai ser, como é que é a rua, como é que é a presença de Deus. Então, assim, é a palavra, né? É a palavra, não tem jeito. Saiu disso, é mentira mesmo. É interessante, né, que esse contraste, né? Aonde eu estou colocando as minhas pedras, as pedras que me encantam, se eu estou colocando aqui nesse mundo, com certeza eu fico muito abalada quando eu vejo a possibilidade de perdê-las, né? Do templo de ser derrubado, porque o orgulho para eles lá era esse templo, né? Era um orgulho para eles terem um templo tão bonito, tão, né? Então, se as pedras que eu estou colocando na minha vida são essas pedras passageiras, mas eu me desespero mesmo, né? Se as pedras que eu estou colocando têm a ver com aqui, essa casa nova que eu comprei aqui, se as pedras estão nessa casa aqui, se eu tenho uma iminência de perder essa casa, eu me desespero, né? Se as pedras são os meus filhos, qualquer coisinha que acontece com eles, eu ainda me desespero, né? O que seria deles? E nós somos tão arrogantes, eu sou tão arrogante que eu tenho medo até da eternidade deles, como se isso tivesse alguma coisa a ver comigo, né? E eu julgo eles. Quantas vezes a gente julga os nossos filhos e já bota eles no inferno, né? E falar, não, desse jeito aqui, eles não vão para o céu, não. É muito engraçada essa... A gente fala da perspectiva desses caras aqui que acabaram de ouvir a viúva, Jesus falando da viúva, e já falaram das pedras, mas e nós? E nós? Essa cultura do fim do mundo não é para me deixar triste, não é. Né? É para me lembrar que essa terra aqui, e que essa terra aqui me ofende, me machuca, me dá outras... Né? Eu falo, isso daqui, né? Eu já falei isso para vocês, quando vocês saem da terra de vocês, né? Quem já viajou para fora numa cultura completamente diferente, você está lá, eles falam assim, aqui você tem que fazer tal coisa. Você fala, tá bom, eu vou fazer, porque eu vou ficar aqui 15 dias, eu não vou contra a lei deles aqui, deixa a lei deles aqui, eu sou cidadão daqui, eu não preciso ficar querendo mudar a lei daqui, né? Deixa eu cumprir para não ter problema. É a minha terra, é o Brasil. Quando eu voltar para o Brasil, lá sim eu voto, lá sim eu discuto, lá sim eu quero mudar a lei, né? Por lá é a minha terra. Acho que é nessa perspectiva quando nós recebemos essa questão de que aqui na terra nós somos peregrinos, né? Nós somos peregrinos aqui, então porque nós estamos, como dizem alguns aí, nós estamos de passagem, né?
Mas lá onde eu vou ter a minha casa, lá onde é o meu lar, de verdade, lá sim eu tenho que construir, lá sim eu tenho que entender a lei, né? E o bom é que lá o juiz é justo, o Senhor é o rei, né? E então eu passar por essa terra sem essa angústia de saber que aqui não é o definitivo, né? Quando aqui é o definitivo, realmente é muito angustiante, né? Isso não significa que a gente não vai viver bem aqui. A gente pode viver bem aqui, mas o que a gente vive bem aqui é nessa perspectiva. Porque quem vive na perspectiva do mundo pode ter tudo no mundo, mas vai voltar no que a Adriana disse. Vai voltar achando que falta alguma coisa. Vai viver na teoria da escassez, achando que falta mais alguma coisa. Não falei já para vocês, eu não me lembro quem que era, mas era um homem riquíssimo, que um repórter perguntou para ele, e quanto mais de dinheiro você precisa, né? Quanto mais? Ele falou, um pouco mais. Né? O prazer desse mundo aqui, aí é dinheiro, aí é prazer humano, é tudo, é sempre um pouco mais. Um pouco mais. Né? Quando eu chegar naquele patamar, eu vou sossegar, mas eu não sossego, porque eu chego naquele patamar e eu preciso de um pouco mais, né? Bom, Edith, pois não. muitas vezes a gente fala, né? Virou até um jargão, assim, Deus está no controle de tudo, né? Mas, às vezes, lá no fundo, a gente quer o controle na nossa mão, né? O Senhor está no controle, o texto até diz, e na vossa perseverança é que ganhareis as vossas almas, né? Então, a gente fica falando, mas lá no fundo não é isso que acontece, né? De todos sereis odiados por causa do meu nome. Hoje nós estamos fazendo o contrário, a gente não fala mais para ser odiado de jeito nenhum, a gente tem que concordar com as coisas, né? Então, nós estamos vivendo um tempo assim que tem sido bem complicado para a gente se manter mesmo, como diz a palavra, porque às vezes, porque o fulano diz isso, a gente quer ir atrás daquele fulano, né? Então é muito complicado mesmo. A nossa fé tem que estar no nível para a gente conseguir se manter, porque senão a gente vai se corrompendo também, né? Então, esse controle de Deus, a despeito da gente falar tanto dele, nós temos medo desse controle de Deus. A gente sempre quer colocar o nosso tempo, o nosso jeito, né? Então, eu estou aqui pensando nisso e me avaliando. Como será que eu estou, né? Diante de toda essa vontade de Deus, essa palavra de Deus que eu tenho que seguir, né? Amém. Agora, o desfecho, pastora, nos ensina. Porque nós somos passageiros, a gente quer ter uma solução final, né? A gente quer sempre grandes finais, né? Mas o desfecho desse texto nos ensina demais. Todos os dias. Olha a frase que já começa o versículo. Todos os dias. Jesus ia ao templo ensinar, e à tarde voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Pela manhã o povo se reunia bem cedo no templo para ouvi-lo falar. Essa é a perseverança. Tá difícil? Todos os dias a gente levanta, todos os dias a gente fala da palavra de Deus, todos os dias, para aqueles que vieram, para aqueles que estão, todos os dias a gente vai para o Monte das Oliveiras descansar, reabastecer, ter um tempo de privacidade, de descanso, e no dia seguinte a gente vai de novo. Essa é a perseverança.
da salvação. É todos os dias. Né? Jesus estava, gente, na iminência, depois da prisão dele. Jesus estava na iminência de ser preso, mas todos os dias ele ia, né? Essa é a nossa perseverança. Tá para acabar? Tá, eu não sei, tá? É os finais dos tempos, mas é no diário que eu acordo, que eu me encho de coragem para enfrentar esse dia, bastando o mal desse dia para hoje. Né? Fala, Michele. A gente pode falar, Edith, que seria uma rotina santa, manter porque há essa pressão da novidade, né? Até a Adriana falou sobre essa loucura que é a mídia social, né? E a pessoa celebra cada monte de gente que segue, né? E se ela não faz, então isso deixa a pessoa uma pressão. Mas Jesus mostra aqui que havia uma rotina, né? O todos os dias, que é a perseverança, mostra que isso é saudável, né? O novo que vem, ele vem para entrar nessa perseverança, mas não a gente ficar correndo atrás, né, daquilo que traz esse sucesso, esse glamour, essas pedras do templo que brilhavam, mas viver uma rotina também é saudável, né? Porque as pessoas às vezes falam, não, tem que buscar, tem que ter novidade, né? Mas a novidade muitas vezes nos desfoca, né, daquilo que é o principal. Eu senti aqui nesses últimos versículos essa rotina da perseverança santa que nos traz paz, que nos traz o descanso, porque a gente cansa de correr atrás, e a gente pode estar correndo atrás do vento, como fala lá em Eclesiastes, e correr atrás do vento não nos leva a lugar nenhum, né? Sabe, quando você compra um carro novo, a minha casa nova aqui, né? Quando você está na casa nova, tudo é novinho, mas daqui a pouco começa a sujar, daqui a pouco começa a manchar, né? Então, essa vida de cada mergulho é um flash, essa vida é dura demais, é angustiante demais, mas essa vida é justificada por aquele que não tem a perspectiva da eternidade. Aquele filósofo moderno, Bauman, que fala sobre o mundo líquido, é esse mundo líquido sem essa solidez da pedra principal que foi colocada na esquina, a diferença entre esse edifício baseado nessa pedra principal, essa pedra que não muda, essa rocha que está há 2000 anos aí firme, e parece que vai cair, e ela mantém essa igreja firme, né? Ela é contrastante com esse mundo líquido, que é passageiro, já que eu sei, Bauman diz o seguinte, já que eu sei que eu tenho dúvidas sobre a eternidade, então eu quero viver toda a eternidade aqui. Então eu tenho que viver, lembra que eu falei para vocês das viagens da CVC, né? Conheça 7 capitais em 14 dias, porque ninguém conhece mais nada, não tem mais profundidade. O todos os dias é que traz profundidade, é que traz perspectiva, né? Não é que a gente não vai viver, não vai ter novidade. O dia é a novidade. O dia de hoje é a novidade. A escolha que você vai fazer hoje é a novidade, né? É a novidade de vida, é a mudança de vida. Hoje você pode escolher se deprimir ou seguir a Cristo. Hoje você pode escolher querer o like ou querer a Cristo. É hoje. Esse é o amor da noiva. Interessante pensar nisso, né? O amor do amigo é aquele amor que você vai e volta, que você tem saudade, né? O amor dos filhos é o amor incondicional, é o amor, né? Agora, o amor da noiva, o amor do marido, é o amor diário da escolha. Eu vou escolher hoje ele, né? Eu lembro de ouvir falar assim, você escolhe ele hoje para todo sempre, né? A gente não escolhe o marido hoje para todo sempre. A gente escolhe o marido hoje e amanhã a gente tem que escolher de novo
e depois de amanhã a gente tem que escolher de novo, e escolher, gente. É assim que a gente fica casado, não é? Até que a morte nos separe. Essa é a escolha diária, esse é o amor de Cristo e da igreja. Se fossem comparar, ele fala que ele é nosso amigo, ele fala que ele é o pai, que ele ama incondicionalmente, né? Que Deus é a plenitude do amor. Mas o da igreja é o amor da noiva, é o amor da escolha. É hoje, né? Então, que todos os dias, a partir de hoje, e que hoje as escolhas nossas sejam escolhas de amor, que hoje as escolhas nossas sejam a escolha de andar aos pés de Cristo, que hoje, durante o nosso dia, as nossas escolhas sejam baseadas no Espírito Santo, no sopro do Espírito Santo, né? Eu acho que bênção maior do que essa a gente não precisa. Que as escolhas do nosso dia hoje sejam escolhas de sejam alegres, sejam felizes, né? Aproveitem o dia, usem o tempo com sabedoria, tudo isso está na Bíblia, gente, tudo isso. Esses são os todos os dias, amém? Encerramos? Passamos do tempo hoje, né? Eu posso pedir para a Císera orar, Císera? Para nós hoje? Abre o microfone. Jesus, nós te agradecemos. Nós te louvamos porque tivemos o privilégio de estarmos juntas mais uma semana, aprendendo um pouco mais da tua palavra. E a lição que eu tiro para a minha vida hoje é que a nossa perspectiva deve e precisa ser com foco no seu reino. Essa é a perspectiva de vida que o Senhor tem para nós. Porque através dessa perspectiva, entendendo o que é o teu reino, eu vou conseguir direcionar a minha vida para os teus propósitos, para os teus projetos, para aquilo que o Senhor tem, não só para mim, mas também para as pessoas que estão ao meu lado. Que nós venhamos a conseguir, Jesus, a colocar em prática essas coisas. Porque muitas vezes nós nos perdemos nessa perspectiva, o nosso foco vira e mexe, é confundido e se misturam com as nossas necessidades, com os nossos desejos, e isso faz com que a gente perca a perspectiva de reino. Então, que a nossa mente esteja pronta a ter essa perseverança de continuar e que a gente tenha ânimo, que a gente tenha coragem de enfrentar as dificuldades. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas como disse a Lilei, às vezes isso é simplesmente uma frase pronta. O que nós queremos, na verdade, é que as coisas aconteçam da forma que a gente quer, na hora que a gente quer, e totalmente longe da tua vontade e longe dos teus propósitos para as nossas vidas. Então, nos traz de volta para o centro e para o controle da tua vontade. Isso é que nós te pedimos, Jesus, e para isso nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos faça entender de verdade o que é o teu reino. Porque às vezes o reino desse mundo é muito mais cativante. Muitas vezes o reino desse mundo nos dá muito mais desejo de continuar vivendo esse mundo que não é nosso. E que a gente se lembre de verdade que nós estamos de passagem aqui, que o Senhor tem tudo pronto, que o Senhor tem tudo preparado. A gente só basta enxergar, a gente só precisa ver. Então, abra os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. E quanto às necessidades de cada uma de nós, nós colocamos diante do teu altar. O Senhor é o Deus de perto, o Senhor é o Deus de longe, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações e enxerga as nossas aflições. Então, socorre as nossas aflições, nos fazendo lembrar que nada há de se comparar com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, nos ajuda, Senhor, aliviando o nosso fardo,
aliviando o jugo, Senhor, deixando mais leve, para que a gente possa continuar na perspectiva de reino. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus.